Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Jornal Noroeste. Esse é o Norocast, está no ar. No episódio de hoje, vamos falar sobre ciência, mas não sobre qualquer ciência. Vamos discutir a ciência que se ensina, a ciência que se aprende, também aquela que circula pelas redes sociais, pelas conversas do dia a dia, muitas vezes repleta de mitos e distorções. Nossa convidada é uma autoridade no assunto, a professora doutora Shalimar Calegari Zanato, professora associada da Unespar, doutora em Física do Estado Sólido, com pós-doutorado em Ensino de Ciências e Matemática. Nascida em São Paulo, radicada em Nova Esperança desde 1982, Shalimar tem uma trajetória marcante na educação básica, no ensino superior e na formação de professores. Com publicações em diversas áreas do ensino de ciências, ela une conhecimento acadêmico e experiência prática em sala de aula. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre o que é ciência, como ela evoluiu ao longo da história, como se diferencia do chamado aí, senso comum. Vamos discutir também o ensino de ciências no Brasil, o nível de alfabetização científica da população e os desafios de se comunicar ciência em tempos de fake news. Você já ouviu falar, talvez, em água imantada, colchão magnético, shampoo quântico, ou mesmo uma bermuda infravermelha? Pois é, esses termos estão cada vez mais presentes no discurso de indústrias que prometem benefícios, entre aspas, cientificamente comprovados. Mas será que tem fundamento real? Shalimar nos ajuda a entender o que a ciência diz e o que ela não diz também sobre isso. Prepare-se aí para uma conversa rica, provocativa, extremamente necessária, porque entender ciência é também entender o mundo que vivemos. Fica com a gente, porque o episódio do Neurocast está imperdível. O Neurocast tem um oferecimento aí de Recanto Pet, onde você encontra o melhor do seu fiel companheiro. Medicamentos, brinquedo, banho, tosa, busca, entrega seu animal, clínica veterinária com plantão e consultas a domicílio. Ração e petisco, produto com diversos descontos, entrega para outras cidades da região mediante agendamento. Leve seu animalzinho para conhecer a Recanto Pet, que fica na Avenida Rocha Pombo, 1266, no centro aqui de Nova Esperança. E só lembrando, Recanto Pet aí também está no Instagram, @loja Recanto Pet NE, e o WhatsApp é o 44 99763 5489, Recanto Pet em Nova Esperança. O Norocast está no ar. Shalimar, é uma alegria recebê-la aqui no estúdio do Norocast, né? Para a gente falar de um tema tão importante, né? Onde questões relacionadas ao senso comum às vezes têm ganhado ares de verdade, né? E aquela ciência que é o conhecimento, às vezes tem sido deixada de lado para mitos que vão sendo criados ao longo do tempo. Mas eu queria ouvir de você, afinal, o que que é ciência? Bom, primeiro é um prazer estar aqui. É importante falar sobre o tema. É, Atrelado a esse tema, a universidade hoje ela tem um papel social. Nunca foi tão forte como agora, sempre teve, mas agora isso é mais forte, porque as instituições estão perdendo suas características e principalmente a sua é, defesa do público, a sua identidade, a sua. Como que eu posso dizer? Faltou uma palavra. A sua missão, a sua atribuição?
confiança, Confiança. a sua confiança. Então, em nome da Unespar, né, como professora da Unespar, é importante que eu fale mais sobre ciências, porque a falta de alfabetização científica inclui o problema de se saber o que é ciências. E a ciência, ela é uma área do conhecimento humano que tem seus problemas, mas é a melhor forma que existe. Se a ciência erra, errar é passível do ser humano, todo mundo pode cometer erros, e a ciência comete os seus. Só que nada melhor do que a ciência para mostrar qual é o caminho ou qual é as descobertas ou onde que eu posso colocar mais confiança nas minhas crenças. E a população em geral, isso foi um teste feito pelo PISA, né? Na população brasileira, por exemplo, em alunos de 15 anos, de 14 a 15 anos, eles não sabem distinguir fato de opinião. Isso é porque a ciência ela não é reconhecida como tal. Então, fato e opinião se confundem. E isso não é só, na minha percepção, não é só aluno de 15 anos. Os meus alunos da universidade e do mestrado também não conseguem distinguir fatos de opinião. Então, isso é importante que se diga. Qual a diferença de fato e opinião para saber interpretar a ciência? A ciência, como eu vejo hoje, né, ela é um processo de construção humana, onde nós não sabemos o caminho que vamos trilhar, e o tempo é que vai dizer o que está certo e o que está errado, mas principalmente quando as verdades, ou pelo menos as verdades provisórias, ditas pela ciência, ela não contrapõe outros alicerces. O que é mais importante dentro da ciência? É você entender o todo. Por que vou falar especificamente da física, pela minha facilidade e familiaridade com o tema, por que as leis de Newton, a física newtoniana, estabeleceram as regras de interpretação de movimento e derrubaram física aristotélica de mais de 2.000 anos? Por que eu deixo de acreditar numa física aristotélica, numa interpretação que levou 2.000 anos, para acreditar numa física newtoniana com paradigmas completamente diferentes? Porque quando Newton estabeleceu a física newtoniana, ela resolveu vários problemas de interpretação do movimento, e esses vários problemas todos se juntavam numa explicação só. Então, a unificação de toda a teoria na interpretação do movimento. E por que depois, né, a física newtoniana ela passou a ser uma parte específica de uma física mais geral, que hoje nós chamamos de física moderna, onde entra a teoria da relatividade e a física quântica, ou a mecânica quântica, como o físico gosta de chamar. Por que então a física, a newtoniana, ela passou a ser específica para um campo muito específico e outra física muito mais ampla, ela foi criada? Porque ela explica mais e uniformiza os conhecimentos. Então, quando eu tenho uma teoria que ela está sozinha e ela não faz acordos ou não conversa com outras teorias, muito provavelmente, dentro do ponto de vista científico, essa teoria vai morrer. O que permanece é com que ela converse com outras áreas do conhecimento. Então, quando o ensino é fragmentado, quando é um ensino gavetinha como o nosso, hoje eu explico leis de Newton, amanhã, ou o mês que vem, né, não é tão assim rápido, mas o mês que vem eu falo de hidrostática, depois eu falo de campo elétrico, depois eu falo de campo magnético, teoria do calor, termodinâmica. Quando eu faço o ensino gaveta, os alunos não conseguem entender as interações entre esses temas e no que eles convergem. Quais são as teorias que fundamentam essa convergência? Aí o aluno pode achar alguma coisa
dentro desse contexto. Ele faz a prova dentro de uma área específica, dentro de um conhecimento específico, e isso faz com que ele ache que conhece, né? Dá uma falsa sensação de que ele sabe alguma coisa, mas ele não sabe o principal, que são as relações entre as teorias. Então, quando a gente fala de física newtoniana, é um arcabouço enorme teórico que justifica uma série de fenômenos que eu posso interpretar nesse arcabouço teórico de Newton. Quando se percebeu que Newton não resolvia tudo, ampliou-se a teoria, que foi as grandes descobertas de Einstein, né? Então, eu posso dizer que hoje nós temos 3 períodos dentro da física, pelo menos, como exemplo, nós temos 3 períodos. A física aristotélica, que regeu aí Aristóteles antes de Cristo, né? 300 anos antes de Cristo. Essa física aristotélica, ela foi dissipada, inclusive Galileu aprendeu a física aristotélica na Universidade de Pisa, já no século XVII. Então, eu tenho toda uma fase aí de mais de 2000 anos em física aristotélica, que a Igreja, né, católica se apropriou como ciência verdadeira, tanto é que Galileu foi condenado pela Igreja. Quando fez 300 anos, a Igreja se redimiu, pediu perdão e tal, né? Isso é recente, isso é uma parte da nossa história recente, né? Então, a Igreja se redimiu, porque a Igreja se usava como vantagem, né? A física aristotélica, uma das crenças era que o homem era o centro do universo. Filosoficamente, ela aprovava essa ideia, esse paradigma de homem no centro do universo, Sol girando em torno da Terra, porque Deus estava nos vigiando. Então, a Terra era o centro. Geocentrismo, né? Geocentrismo. Então, qual era o melhor lugar para observar a humanidade? No centro, né? Então, a venda das indulgências, ela se baseou nisso, né? Então, você paga pelo pecado porque Deus está te vigiando. Sim. Então, uma maneira de você pagar pelos seus pecados, você vai pagar a indulgência e se converter. E a sociedade da época estava muito fragilizada, porque tinha recém acontecido a peste negra. Todo mundo tinha medo da morte, né? Sim. Então a melhor forma de pagar os pecados era através a obediência de pelo recursos, temor. pelo temor. Né? Depois, John Tetzel, né, que era um vendedor de indulgência famoso, ele dizia assim: no momento em que uma moeda cai no gasofilácio, uma alma salta do purgatório, né? Mas na verdade o Papa Leão X ele queria construir a Capela de São Pedro, né, em Roma, e ele precisava de recursos. E nada melhor do que usar a fé das pessoas, né, Shalimar? Pois é. Então veja que a ciência, mesmo com esse equívoco de má interpretação, ela também foi usada numa época para manipular as pessoas. Então eu faço um paralelo agora, né? Como que a ciência nos manipula hoje? Então, assim, ela é usada? Sim, porque a ciência ainda é um mito. As pessoas ainda não têm conhecimento sobre ciência, da ciência, Até do politicamente, processo. né? Politicamente também. E a ciência, apesar dos professores, né, isso é um dado da literatura, que os professores de ciência ensinam uma ciência atemporal, tipo assim, os gênios foram e fizeram descobertas, né? Como se as questões políticas, históricas, não influenciassem na própria descoberta das ciências, o que é uma inverdade, né? Essa fala de professor, ela vem comprovar esse conhecimento fragmentado. Quando o professor de ciência é um professor que estudou biologia, química, física, e ele, então, ele estuda conteúdos, conceitos, e falta a epistemologia das ciências, que é estudada pela filosofia. Então, assim, nós seres humanos da nossa geração, e isso, infelizmente, a minha constatação empírica, então isso é uma opinião, está baseada no fato de que nós não entendemos a grandeza do conhecimento e da importância dele para a nossa vida. Aí a gente ainda não tem essa cultura, principalmente aqui no Brasil, isso é muito nítido.
Então, quando eu vou para a sala de aula, numa turma de matemática, e falo, vou dar aula de física, eles falam, mas professora, eu gosto da matemática, eu escolhi a matemática porque eu quero dar aula de matemática, eu não vou dar aula de física, eu nunca vou precisar saber de física. Imagine pegar, então, a turma da matemática que falasse, eu vou dar agora aula de filosofia e vou falar sobre a epistemologia da ciência. Aí que eles têm uma resistência enorme. Então, eu falo para eles que o meu papel enquanto professora é quebrar essa resistência. Eu levo metade do ano quebrando resistência para tentar deixar algum recado do meio do ano para frente. E isso, Shalimar, de certa forma, entra Ausubel, partindo do princípio de que você sai do todo para entender as partes. Eu sou zubeliana. É porque eu acho que o que começou primeiro é difícil saber. Bom, eu acho que eu sei a ordem. É, Quando eu digo para os meus alunos que eu não aprendi física no curso de física, eles dizem assim: então, professora, você aprendeu no mestrado? Não. No doutorado? Também não. No pós-doutorado? Não. Dando aula? Não. Claro que eu não sei muita física. O pouco que eu sei, eu aprendi quando eu fui fazer concurso para a universidade. Eu tinha terminado meu doutorado. O nosso sistema educacional é compartimentado, então eu tive um sistema de ensino, eu participei de um sistema de ensino fragmentado, onde aprende uma gavetinha, fecha, aprende outra, fecha. E eu tive a sorte, né, de quando eu terminei meu doutorado, eu queria passar num concurso de uma universidade. Eu estava muito, assim, convicta dessa minha proposta de vida. Eu não quero ser professora do ensino fundamental ou médio, quero ser professora universitária. E eu fiquei 4 anos trabalhando na UEM como professora colaboradora, esperando um concurso, para tentar um concurso na UEM. Mas eu tive sorte que esse concurso não veio, por motivos que eu não vou descrever aqui, não faz parte do contexto, mas foi uma briga, né, política da UEM com o governador da época, e o concurso não saiu. E aí um dia eu falei assim, quer saber? Eu não vou mais esperar concurso na UEM. Eu vou fazer concurso onde aparecer. Eu vou começar a fazer concurso. Cansei de esperar. E comecei a fazer concurso pelo Brasil. E os concursos universitários, eles cobram tema. Então, você faz um sorteio, então são 10 temas, geralmente 10. Não participei de nenhum que não fosse 10. 10 temas diferentes da física. Você, na hora, sorteia um tema e você faz um texto dissertativo sobre o tema. Claro que você, com a intenção de ser professor e passar num concurso, você não vai deixar para fazer esse texto dissertativo na hora da prova. Então, eu preparava antes. E o que aconteceu? Como uma universidade pedia 10 temas e outra universidade pedia outros 10 temas, em 9 meses que eu fiquei desempregada, que eu terminei o doutorado e saí da UEM, né, saí como professora colaboradora, falei, não, eu vou mergulhar e vou estudar, porque se eu dou aula, eu não consigo estudar, né, me dedicar a estudar 100%, e eu quero isso, eu vou vestir a carapuça. E eu guardei dinheiro, então eu fiz um planejamento financeiro, guardei dinheiro para me sustentar até passar num concurso. E eu fiquei 9 meses nesse processo de mergulho, né, nos estudos. E como cada concurso tinha seus próprios 10, às vezes coincidia, claro, mas nem sempre. Então eu revi toda a física em 9 meses. E usei um outro livro, que é um livro do Feynman. Todo mundo conhece Einstein, né? Qualquer leigo conhece Einstein. Mas eu, particularmente, admiro mais o Feynman do que o Einstein. Que ele morou no Brasil. Ele ficou um ano no Brasil e ele faleceu, mas ele é bem contemporâneo, não faz tanto tempo que ele faleceu. Ele passou no Brasil na década de 60, ele deu aula no CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas,
é um centro brasileiro bem importante para a física no Brasil. Se um dia o Brasil ganhar o prêmio Nobel, acredita-se que vai sair de lá. Inclusive, tem um pesquisador lá que ventila-se o nome dele, mas se vocês observarem, o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel na área de ciências, né? Então, nós temos aí esse probleminha. Mas ele trabalhou lá um ano e ele faz assim várias considerações, inclusive uma fala dele quando ele se despediu, ele ia fazer uma palestra e pediram para que ele falasse ao público aberto, tipo passar no rádio e às autoridades presentes. E ele disse que só faria isso se ele pudesse falar o que ele pensa sobre o Brasil. E falaram: não, aqui é um país livre, você pode falar o que você pensa. E a fala dele nesse discurso, ainda bem que está impressa, né? E hoje tem como acessar isso na internet. Ele falou muitas verdades sobre o ensino do Brasil. Problemas sistêmicos que ele observou na década de 60 e eu diria que continuam os mesmos hoje, em 2025. Bom, mas enfim, o Feynman, ele tem uma coleção de livros que é diferente de tudo que eu já vi, porque todos os livros didáticos do Brasil, independente de suas áreas, Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, explicitando melhor, um é cópia do outro. Se você pegar, eu desafio qualquer pessoa que queira pegar um livro didático de qualquer autor, de química, de física, de biologia, vamos nos concentrar na área de ciências, vamos abrir o capítulo de Lei de Newton, que é o mais conhecido. Vamos ver o que tem, como é trazido e vamos olhar os outros. Será que tem diferença significativa? Não. Tudo igual. Tudo é cópia de um e de outro. Quando você abre Leis de Newton no Feynman, você vai ver que é completamente diferente. Ali está a física em toda a sua essência. Porque quando você fala em Leis de Newton, você fala em definição de força, só como um exemplo. Força é força. Então, em todos os outros livros, vai ter força F igual a MA, como segunda lei de Newton, depois vai ter força de Coulomb lá no livro 2, estudado no segundo ano, depois tem força de lei de Hooke, F igual a menos kx, e a força gravitacional de Newton. Então, assim, as forças são em capítulos diferentes, em até anos diferentes, né? Às vezes a pessoa estuda no primeiro ano, às vezes no segundo, às vezes no terceiro. Então, ao longo do ensino médio, vamos pensar numa formação básica, ela vê forças em diferentes contextos. Para Feynman, força é força. Se a definição vale para uma, tem que valer para todas, porque é a definição de uma grandeza da ciência. Então, vale para todas. Então, não existe divisão. Então, quando ele fala de força, ele vai falar de todas as forças. Não importa se ela é a elétrica, ou a gravitacional, ou a de F igual a menos kx de Hooke, não importa. Vai ser força. Então, pela primeira vez, eu tive acesso a um conteúdo contextualizado. E eu consegui fazer as relações que me faltavam. Então, as minhas gavetinhas que tinha sido preenchida, que eu achava que eu tinha aprendido, eu vi que eu não tinha. Porque escrever o texto dissertativo me levou a fazer essa contextualização. Quando eu entendi isso, e eu fiz, porque antes de eu parar por 9 meses, eu fiz um concurso pela UEM para trabalhar num departamento de agronomia em Cidade Gaúcha. Quando a Cidade Gaúcha ganhou um campus da UEM, abriram um departamento na área de agronomia, se eu não estou enganada, que precisavam de 5 professores e um era físico, queriam um físico lá. E eu fiz o concurso e não passei. E eu vi a prova do candidato que passou em primeiro lugar, eu tirei cópia, inclusive, e eu olhei e falei assim, gente, mas é muito parecida com a minha. Assim, era aquelas coisas mais básicas e triviais, eu não entendi. Por que que eu não passei e ele tinha passado? E eu fui questionar a banca. O professor, olha, você deu uma nota maior para ele, mas olha aqui a minha prova, olha a dele, e eu quero saber por quê. E eu entendi, na época, que não tinha uma coisa nítida, era senso comum para corrigir prova.
E aí eu falei, pô, então como que eu posso fazer uma prova que saia do senso comum e que seja corrigida de um jeito que, independente da banca que leia, vai dizer assim, ó, não tem por onde tirar nota dessa prova. E aí, nessa minha busca, né, empírica, eu descobri que se eu fizesse um histórico, porque tinha professor que falava assim: ah, mas tem que aparecer a história do desenvolvimento daquele tema, tem que ter aplicação, tem que ter desenvolvimento matemático, tem que ter isso. Eu falei: ah, então eu vou reunir tudo numa prova só. Então eu comecei a criar meus textos dissertativos, onde eu falava da história, contrapunha com as descobertas mais atuais, contrapunha com as descobertas anteriores e mostrava as aplicações que levaram a definir essa ciência que hoje agora é aceita pela comunidade científica. Então eu fiz e com cálculos, né? Eu tinha 1 ou 2 exemplos numéricos onde eu mostrava habilidades matemáticas com a aplicação daquele tema. Mas para fazer essa prova, esses textos que eu tenho uma pasta até hoje eu guardo com um monte de textos, eu tive que passar por toda a física. Pela história da física, por várias áreas, porque eu tinha que mostrar quais as relações com os outros Ou conteúdos. seja, você não pegava um tema específico e falava sobre ele, mas Não, você interrelacionava para poder também dar um entendimento. sim, Porque às vezes o que eu percebo é que a gente aprende algo meio no automático, sem entender por que que é aquilo. sim, Por exemplo, eu sou da área de história. Quando você fala da Revolução de 30, mas você tem que entender o período que antecedeu, que é a Primeira República, a política do café com leite. Então, se alguém estudar apenas especificamente aquele período histórico, mas por que que desagou nisso? Então vai a ficar capenga, né? compreensão é truncada. É, E quando você trunca a sua compreensão, você permite formar conexões de senso comum. E existe uma teoria, mudando de assunto de novo, mas faz parte. Existe uma teoria de 2 psicólogos americanos atuais, agora contemporâneos, né? O Dunning-Kruger, Dunning é o sobrenome e Kruger é o sobrenome do outro, que eles publicaram na verdade, é um capítulo de um livro sobre que ficou conhecido como efeito Dunning-Kruger. Ele diz que o ser humano, isso é um comportamento do humano, tá? De todos os humanos. É um modus operandi cognitivo nosso. Quando existe um gráfico, né? O nível teu nível de certeza sobre um assunto e o teu nível de compreensão. Quando você não sabe nada de nada, que você nunca ouviu falar do tema, você faz hã? Então você está aqui num pontinho 00 aqui, né? Do teu eixo aqui de compreensão e nível de confiança. Quando você lê alguma coisa, infelizmente hoje, na nossa sociedade rápida, uma notícia do Facebook, do WhatsApp, do Instagram ou qualquer outra mídia social, você lê uma frase. você O já cria efeito um conceito. Dunning-Kruger, de 2 psicólogos norte-americanos que mediram o grau de confiança das pessoas em relação ao nível de conhecimento. Você leu isso. O que você sabe sobre isso? Nada. É uma informação. O Shalimar, posso até interromper? Eu me Ah, lembro recentemente de um professor da USP que ele respondeu para uma deputada que ele disse para ela, a sua percepção como cosmovisão só lhe permite enxergar algo que você já tem construído mentalmente. E aí se aplica se porque as aplica. pessoas vão construindo mentalmente aquilo que elas querem, que elas imaginam, e que elas até, né, acham conveniente para aquele momento, né? Então, assim, não permite expandir. Dado a nossa pouca leitura, né? Então, qualquer coisa que a gente lê, a gente acha que sabe. Então, só para exemplificar o gráfico, né? Do Dunning-Kruger. Então, quando você não sabe nada, nunca ouvi falar de efeito Dunning-Kruger. Aí você tem um pontinho aqui no início. Quando você lê uma frase, teu grau de confiança é lá em cima. Aí alguém fala assim: você sabe sobre o efeito Dunning-Kruger? A pessoa vai responder: eu sei. Meu grau de confiança é lá em cima. Mas eu li uma frase. À medida que você vai estudando mais sobre determinado efeito, são 50 páginas o capítulo sobre esses testes que o Dunning-Kruger fazem,
e colocam ali como pesquisa, tá? Eles usam um número enorme de pessoas para fazer a pesquisa. À medida que você vai lendo, você vai entendendo melhor, o teu grau de confiança vai caindo. Então, quando você chega aqui, que você é o expert com pós-doutorado no assunto, você aumenta um pouquinho. Então, o teu gráfico sobe, cai, aí ele passa assim por um platô ali embaixo, mas depois ele dá uma subidinha. Mas o teu nível de confiança aqui, quando você é um expert, é bem menor do que o teu nível de confiança quando você lê uma frase Daí só. você pega só que diz, só sei que nada sei, né? Então, mas a gente não tem isso no nosso comportamento cognitivo. Então, assim, eu não sei que eu não sei. É. Eu acho que eu sei. E eu acredito nisso. Então, quando você vai conversar com uma pessoa, ela tem certeza que ela sabe, mesmo sem ela se aprofundar no assunto. Gente, isso é muito explícito, não só na ciência, mas na política. As pessoas discutem grandes polarizações políticas, não que eu quero entrar nesse assunto polêmico, mas existe uma polarização política bem acentuada no nosso país, de grupos de pessoas dos dois lados, não importa que lado você defenda, mas sem nenhuma leitura, sem, assim, sem um suporte teórico. Então, assim, as pessoas falam, eu fico me perguntando, mas qual é o suporte teórico para criar? Ah, mas eu vi no WhatsApp. As pessoas querem falar de economia, mas não sabem, por exemplo, o que é o liberalismo econômico. Não Querem sabe. falar de. Não tem teoria nenhuma. Não tem. Você pode achar, né? Não que eu sou contra achar alguma coisa. Você tem o Porque direito. também o achar desenvolve também do empírico que você vai para o Sim, científico, eu né? posso achar, mas depois Você eu precisa tenho que. prosseguir, né? Exatamente. Eu não posso brigá-lo, porque assim, como eu sou leiga dentro da economia, dentro da política, infelizmente, né, não deveria ser tão leiga quanto eu sou, sinto falta de mais suporte teórico. Eu acho um monte de coisa, mas ninguém me vê discutindo. Eu não compro ideias. Se a pessoa fala uma coisa para mim, eu falo, vou pensar sobre o tema. Se a pessoa fala A ou fala B, eu sempre penso em ponderar, refletir dentro das minhas condições que são precárias, porque eu não tenho um arsenal Até teórico. porque tem muitas pessoas que elas já estão com a mente fechada, elas não estão abertas para o diálogo. Tem uma visão sobre aquele tema e elas não querem romper com essas caixas que elas vão construindo Sim. ao longo da E vida. para mim, senso comum, empiricamente falando, eu acredito que esse é o nosso maior problema cultural do Brasil. É essa indisponibilidade para aprendizagem. Porque, assim, eu não quero usar o termo ignorância como pejorativo, mas, assim, a falta do saber, ignorância enquanto falta do saber, né, do conhecimento. A ignorância, ela é ruim, mas ela não é tão ruim quanto você não saber o quanto você é ignorante. Então, assim, e para mim, no senso comum, mais uma vez, essa questão ela é reforçada com esse processo de ensino bem fragmentado que nós temos no Brasil em todos os níveis. Isso não é só na educação fundamental, mas ela é no ensino médio, que também faz parte da educação fundamental hoje, mas é também no nível de terceiro grau, na universidade. Bom, então, quando eu me apropriei dessa física mais contextualizada, onde eu fiz relações, mas, por outro lado, também não daria para ir para uma física contextualizada sem eu compartimentar antes, porque me faltaria tijolinhos para fazer as relações. Então, assim, eu acho que os tijolinhos, primeiro, tudo bem, não tem um problema nisso. Vamos colocar tijolinhos. Mas a gente para nisso, a gente não dá continuidade ao processo educacional, fica só nos tijolinhos. Porque não tem cultura para adquirir um conhecimento linear. E aí você não fecha o emaranhado, né? E aí fica só nos tijolinhos e nos poucos, né, tijolinhos. Então, quando eu consegui fazer essas relações, eu entendi que essa contextualização ela é essencial para que você entenda o quanto você não sabe e o quanto você consegue identificar o que é fake news e o que não é.
Vou dar um exemplo absurdo, que eu acho que muita gente já passou dessa fase, mas enfim, esse movimento terraplanista só pode acreditar no terraplanismo quem não sabe a contextualização da física newtoniana, que abarca, por exemplo, a lei da gravitação universal, e depois Newton dá uma visão, ou Einstein, desculpa, dá uma visão completamente diferente de Newton, mas Newton não é que ele está errado quando Einstein dá uma outra visão. O Einstein amplia, só isso. Mas eu ainda dou aula de física newtoniana, a lei da gravitação. E eu procuro mostrar para o meu aluno como essas coisas estão relacionadas a todo o arsenal teórico das leis de Newton, porque não é só aqui, é muito mais do que isso. Então, a implicação de acreditar numa coisa me leva a acreditar em outra. Essas coisas têm pontes. Eu vou dar um exemplo, mais uma vez, dentro da física. O Kepler é antes de Newton, né? O Kepler, então, ele era um matemático, astrônomo matemático, assim, excelente, né? Tinha habilidades matemáticas, assim, notórias. E só que na época ele não tinha condições de ter um laboratório sofisticado para estudar a posição dos planetas. Na época se conheciam 5 planetas. Planetas significa corpos errantes. Então se sabia que algumas estrelas faziam movimentos, por exemplo, o Mercúrio faz laçadas, né? Então, como as outras estrelas se movem umas em relação às outras, o movimento é fixo. Então, é como se as estrelas se movessem, giram em torno de um ponto, mas fixa uma em relação à outra. Elas se movem como um todo. Tinham, né, identificado 5 corpos celestes que também brilhavam, que fazia, por exemplo, outros movimentos, laçadas, ora maior, ora menor, em relação às estrelas. Chamaram esses corpos de planetas. E para decidir se o sistema era heliocêntrico, hélio, Sol no centro, ou sistema geocêntrico, Geo, Terra no centro, essa posição e acompanhar isso era muito importante, ter dados precisos. Quanto mais dado preciso, melhor o modelo matemático para prever esse modelo. E por que isso foi importante e incomodou a humanidade? Porque veja que essa questão parece simples para nós agora, na nossa época de internet, mas entender os astros movia o comportamento cultural das pessoas. Havia etnias, tribos, aquela cena que passa no Indiana Jones, aquilo de arrancar o coração da Virgem para oferecer aos deuses, aquilo existiu na América Latina, aqui nos Andes, aqui a população asteca, os maias e os incas, quando tinha uma eclipse, que o sol ficava apagado pela lua, eles achavam que o dragão tinha engolido. Tinha que fazer um sacrifício. E tinha que fazer um sacrifício humano. E a escolha era sempre de uma mulher virgem e a mais bonita. E essa mulher era sacrificada para o dragão devolver. E não é só isso. Eu posso citar inúmeros exemplos onde a interpretação do sol movia a vida das pessoas. A plantação. Lá no Rio Nilo, aquela região, eles distinguiam 3 estações: chuva, seca e colheita. Então, eles sabiam, eles tinham que prever quando seria o período de chuva para colher antes, porque inundava tudo e eles ficariam sem alimento. Então, eles observavam os céus para conseguir ver periodicidade de eventos para poder agir de acordo com a situação. Então, assim, são vários exemplos de que essas observações eram importantes. Então, descobrir se o sistema era geocêntrico ou heliocêntrico, sem falar na questão religiosa, tirando a questão religiosa, era muito importante. Então, o Kepler, ele foi trabalhar de office boy de laboratório do Tycho Brahe. O Tycho Brahe tinha um laboratório, o melhor da época, para observar as estrelas e os planetas. E ele tinha catalogado mais de 1000 estrelas. O Kepler sabia disso.
Então ele falou, eu vou trabalhar lá para ter acesso aos dados para fazer o modelo. Informação privilegiada. Informação. Só que o Ticho, bem safadinho, viu que ele era brilhante e falou assim, não, se eu der os resultados Esse para cara vai ele, se apropriar esse disso. cara vai fazer e vai me abandonar. Ele vai, né, vai fazer o modelo e vai embora. E ele não queria isso, queria que o cara trabalhasse lá com ele. E ele não deu, de fato. O Kepler passou anos trabalhando ali numa condição Achando que ia comer o bolo e depois quase subhumana, assim, com bastante restrições, porque o cara segurava tudo. No leito de morte, o Ticho falou, ó, pega lá, é tudo seu. Quando, então, o Kepler se debruçou naquilo que havia de melhor, de registro, de posições de estrelas e planetas, ele levou 8 anos para fazer a primeira e a segunda lei, e mais 14 para fazer a terceira lei de Kepler, onde ele coloca o Sol no centro, na verdade, no foco de uma elipse. Então, a Terra gira ao redor do Sol, não no movimento tão circular, mas num movimento elíptico, né? Então, a elipse é um círculo mais achatadinho de um lado e mais compridinho do outro, né? E o Sol, então, não está bem no centro da elipse, está no foco, é um pouquinho mais afastado. Quando ele disse isso, nós podemos entender a diferença das durações de primavera, verão e inverno, as estações do ano. Nós podemos entender as próprias estações, as durações, nós podemos entender uma dinâmica celeste. Como funciona o calendário, né? Com o calendário. Então, assim, nós passamos a entender uma série de coisas. Só que ficou uma pergunta, mas por que é assim? Aí, Newton, vai que é falar posterior, igual o Chicó do João Grilo, né? Só sei que foi assim, né? Só sei que foi, mas na época de Kepler foi... Não só tinha, sei o Ariano assim. Suassuna ainda não era nascido. E aí, quando Newton, então, se debruça sobre o tema, estuda, né, as leis de Kepler, ele desenvolve uma teoria muito interessante, que é a teoria da gravitação, onde ele explica por que é assim. Ele dá uma explicação. É uma lei, é uma força gravitacional que age à distância, que é devido às massas. O Sol tem uma massa muito maior que a Terra, muito maior do que todos os outros planetas que circulam ao redor dele, e o Sol atrai esses planetas para ficar girando ao redor dele, assim como a Lua gira ao redor da Terra. Foram as condições iniciais, né, na teoria do Big Bang, acredita-se que foi uma explosão, e esses pedaços foram lançados, só que eles foram lançados de uma forma tão forte que na hora de cair, eles não alcançam o chão, mas eles continuam caindo. Então, eles circulam ao redor do planeta de onde eles foram arrancados, de onde eles foram lançados. E quando Newton, então, escreve essa força gravitacional, se você olhar para ela, matematicamente falando, e olhar para as 3 leis de Kepler, para o leigo vai falar assim, nossa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. São matematicamente essas. Você olha para as equações e fala, o que isso tem a ver com isso? Aí o Newton, quando ele descreveu essa força, a primeira preocupação dele, mas espera lá, Kepler está certo, porque ele se baseou em dados empíricos, que era o melhor da época. Eu não posso desprezar isso. Será que a minha lei da gravitação me leva às leis de Kepler? E ele fez um caminho matemático onde ele prova que sim. E ele deixou guardado essa comprovação. Aí surge a dúvida entre os cientistas da época. Será que Newton se preocupou em comprovar que essa força gravitacional está dentro das leis de Kepler? E ninguém conseguia comprovar. Os físicos da época não conseguiam comprovar. E foi lançado um desafio para comprovar. Mesmo que Newton estava vivo durante esse desafio, Newton não, era uma pessoa assim, não se relacionava, né? Diz a história que ele morreu virgem, nunca casou, nunca namorou. Ele era uma pessoa, pelo que conta a história, uma pessoa assim, ácida, vamos assim dizer. De difícil convívio. Diz que ele
ele nunca perdoou a mãe dele, porque quando ele nasceu, o pai faleceu. Guardava mágoa. E a mãe deu ele para os avós, para os pais dela. E ela casou de novo e teve mais 2 filhos de outro casamento. E esses filhos, que os meios irmãos dele, tiveram o amor da mãe. Ela criou E ele não. e ele não. E ele, assim, então, a história, né, diz, apesar que tem algumas controvérsias, mas enfim, a grosso modo, a história conta que a descoberta da teoria gravitacional foi durante a Peste Negra, que aí as aulas foram suspensas lá na Inglaterra, e ele foi obrigado a ir para a fazenda da mãe, na fazenda que ele nasceu. Só que como ele não conversava com a mãe, nem com o padrasto, nem com os irmãos, ele passava muito tempo no pomar, pensando. E aí a história, isso que é controverso, então uns dizem que sim, outros dizem que não. A maçã caiu na cabeça dele e ele pensou: a força que fez com que essa maçã caísse na minha cabeça é a mesma força que faz a Lua girar ao redor da Terra. É da mesma natureza, que é uma força gravitacional. Para provar isto, ele desenvolveu, os matemáticos que me perdoem, mas ele desenvolveu o cálculo diferencial integral para provar que ele estava certo. A lei da gravidade. A lei da gravidade. Porque ele provou, mas para provar eu tenho que considerar que a Terra se comporta como um ponto no centro de massa. Mas para provar isso ele usou a integral. E não que ela é o centro do universo. Não que ela é o centro do universo. E inclusive isso explica as marés. Isso que eu queria perguntar. A Lua exerce influência nas marés? Na maré, sim. Na pescaria? O pessoal que pesca aí, que está assistindo, diz que tem a Lua para pesca apropriada. Sim. Assim, quanto à pescaria, eu não sei te dizer cientificamente, tá? Não sei. Mas na maré, sim. A força da Lua, a posição da Lua interfere diretamente na altura do nível da água. Até mesmo para plantio as pessoas fazem alguma relação com a... Então, mas... Até corte de cabelo, eu já Isso que eu ia falar. Corte de cabelo, nascimento de bebê... Tem um artigo de um físico, um professor de Porto Alegre, da Federal de Porto Alegre, Fernando Lang, um professor muito gente, assim, professor que eu admiro. Ele faz um artigo onde ele diz que não. No cabelo e no nascimento de bebê. Inclusive, ele mostra uma pesquisa que foi feita com mais de 5.000 grávidas, nascimento, né, desses bebês. Não tem nada a ver com a troca da força da Lua, até porque a Lua muda todos os dias, porque o movimento é dinâmico, né? Não fica assim paradinho e muda de um minuto para... Não, o movimento é dinâmico, o tempo todo está mudando. Então, a força gravitacional interfere nas marés, mas daí no corte do cabelo e na Lua, no plantio e na pescaria e no corte de cabelo, bebê e corte de cabelo tem um artigo científico, então não é só achismo meu. Existe outro para comprovar, digamos assim. Agora, a pescaria eu não saberia te dizer se tem algum fundamento. Mas eu acho que pescaria envolve outras coisas. Já que entrou nesse tema, então a professora já descreveu aí toda essa diferença, talvez do senso comum, da ciência formal em si. E tem também aquelas expressões hoje, até vende, né? Tem o shampoo quântico, né? Tem o creme nanométrico, tem aí a água imantada, tem isso. E virou um comércio, né, na verdade. O que a professora teria a dizer sobre isso baseado na ciência? Olha, usam palavras... Porque a física quântica é difícil. Principalmente a quântica, né? Essa palavra quântica, esse termo. Eu acho que ninguém entende a física quântica, por isso ela é usado o termo para chamar atenção e vender o produto. Sim. Sem nenhum respaldo científico, tá? Não que não exista a nanociência. O nano quer dizer coisas do tamanho de 10 a menos 9 metros.
Nano é uma dimensão de tamanho, né? Então, hoje nós temos uma pesquisa bastante avançada em nanotecnologia, em nanomagnetismo, porque a partícula ficou comprovado, né, por estudos científicos, que quando uma partícula, por exemplo, ela diminui muito de tamanho, indo para o seu tamanho nanoestruturado, outros comportamentos são observados do que no bulk, na sua forma maior, digamos assim. Sim. Então, existem interações de ordem atômica ou quânticas que interferem no comportamento do todo, do bulk, como a gente fala. Então, assim, existe a pesquisa nano, mas, assim, shampoo nano, como se fosse uma coisa. E as pessoas compram sem saber que nano é uma ordem de tamanho. Uhum. Eu não vou dizer que não possa haver moléculas dentro do shampoo nanoestruturadas. Pode haver, não sei. Isso não seria um problema. Mas daí a acreditar numa eficácia só porque é nano é outra coisa. São coisas distintas. Água magnética não existe. A, a matéria, para ela apresentar um comportamento magnético, ela precisa ter uma estrutura sólida. Ah, tem os ferros fluidos. Ok, deixa isso um pouquinho de lado. Comportamento básico da estrutura é assim, ó, um elétron, que é a menor partícula, e até hoje, por mais que os físicos procuram subpartículas de elétrons, até hoje não foi encontrado, diferente de prótons e nêutrons, né? Nós sabemos hoje que prótons e nêutrons são formados por quarks. Então, nós temos 6 quarks. São subpartículas de partículas do núcleo. Os elétrons, até agora não foi encontrado subpartículas de elétron. O elétron é uma partícula pura, digamos assim. E é um ímã. Um elétron é um ímã. É impossível você separar polo norte e polo sul, né? 2 campos magnéticos, assim como o elétron não se separa. Então, separar campos magnéticos é impossível, assim como separar o elétron, de cortar um elétron no meio. Não, até hoje não se conseguiu. Só que esse campo magnético intrínseco, básico do elétron, ele tem que se somar numa amostra para apresentar um comportamento magnético. Então tem que ter organização de estrutura cristalina, porque senão não se mantém. Porque toda substância é um comportamento magnético se é constituído por átomos e tem elétrons. Só que isso, quando é desorganizado, numa amostra desorganizado, um elétron que tem um campo magnético anula com outro elétron que tem outro campo magnético e está virado para o contrário. Então, macroscopicamente falando, aquele campo elétrico intrínseco de um elétron se anula com o outro. Eu preciso ter os elétrons alinhados e organizados para ter um ímã, por exemplo. Então, a água pura, H2O, ela não tem condições de ter esse comportamento magnético, nem como ferro fluido. Quem estiver tomando água magnética acreditando que aquilo vai fazer bem, pode até ter algum efeito, porque ela interioriza aquilo, o efeito placebo. Mas não tem comprovação científica de que não, isso. Não tem. Eu lembro, o Zé, mais novo aí, talvez não vai lembrar, uma época o pessoal usava uma pulseira magnética também, dizendo que aquilo melhorava a qualidade de vida, ou, enfim. Nada. Comprovadamente, cientificamente falando, não tem como ser visto. Palmilha magnética. Nada. A ortopédica sim, né? Porque ela é desenvolvida. É importante diferenciar, porque as pessoas, às vezes, que estão nos assistindo, podem deixar de fazer uso da palmilha ortopédica, que ela tem uma funcionalidade. Correção, né? Uma correção. É uma correção. Não, no lado do pé, ela tem essa funcionalidade. E a indústria, né, ela se apropria desse marketing enganoso justamente para criar a ilusão nas pessoas, e as pessoas tendem a acreditar, como na época das indulgências, de que aquilo teria um benefício, a compra daquilo lhe garantiria algo, e isso só mudou o conhecimento, na verdade. A exploração é a mesma, né? E esses termos quânticos, que nem assim, se hoje alguém falar eu entendo física quântica, é mentira. Nem meu professor que deu aula no mestrado e no doutorado
ele entende a matemática envolvida na mecânica quântica, que é uma matemática diferenciada, digamos assim. A matemática é com ele. Mas falar assim, ó, eu li um livro de um professor dos Estados Unidos, Alice no País do Quantum, George Gamow, Olha que legal. um prêmio Nobel, e ele escreveu Alice no País do Quantum, e aí sim eu aprendi um pouquinho de conceitos de mecânica quântica ali com aquele livro. Mas assim, eu li, mas você não consegue interiorizar, entendeu? É um mundo completamente diferente do nosso, macroscópio. No mundo das partículas, então, de Sim. pequenas dimensões, o mundo é completamente. Se fosse um elétron descrevendo o mundo, ali se torna do tamanho do elétron, né? Então, ela descrevendo o mundo é completamente diferente das nossas percepções, né, macroscópicas. Aí você pode falar assim, tá, mas então como é que a gente sabe que é verdade? Essas teorias quânticas, né? Porque elas respondem coisas que estavam em aberta. Por exemplo, o elétron, para ele ter esse campo magnético, ele tem que girar. Qual a relação entre o giro e o campo magnético? Isso é medido. Quem explicou foi a física quântica. Só a física quântica consegue dar conta de explicar um número medido entre essa relação. Então, assim, não tem como não acreditar na física quântica, dada a uma série, hoje, equipamentos de diagnósticos médicos, Sim. é a aplicação da física quântica, né? Então, assim, ela tá aí, é verdade. Só que ninguém entende, então o nome é bonito, Phase More, né? Einstein, acho que qualquer leigo já ouviu falar nesse nome. Então se explora o assunto, o tema, mas sem nenhum respaldo científico. E tem gente, o que é mais grave, que tem curso superior e que acredita e defende e que lê. Uma coisa é a fonte da leitura, porque a internet está aí, ela é rica para nós acessarmos, né, qualquer tipo de informação. O problema é que as pessoas não sabem procurar informação. As pessoas digitam na internet E vai no palmito primeiro, né? quântica. E aí vem um Vai vir a monte, propaganda, né? de textos defendendo. E aí a pessoa acredita, e acredita naquele universo, né? E passa a disseminar aquela E passa informação e acreditando piamente que tem, porque ela leu. Ela vai dizer ainda, mas é verdade, eu E li. o que a gente percebe, Shalimar, que as pessoas estão construindo um universo paralelo onde elas acreditam naquilo que elas realmente querem acreditar. Talvez ela tenha uma patologia. Por que que tantos falsos profetas, falsos mestres têm se proliferado nos últimos tempos? Porque as pessoas são levadas, através da sua crença, já pré-concebida, a acreditar de certa forma naquilo, né? E a busca pelo conhecimento também, a pessoa tem que parar, ela tem que ler. Quando a Da professora disse custa, ali né? de forma humilde que passou por todo esse processo, mas ficou lá 9 meses, nesses 9 meses que viu e enxergou diferente, né? Mas a professora é doutora no assunto, fez uma graduação em física e tudo. Mas quando você para, se aprofunda, daí você vê que é igual aquela. Quando mais perto você chega da luz, né, você vê que estava na escuridão. É que, na verdade, hoje as pessoas querem terceirizar o conhecimento com um vídeo de 30 segundos, de 1 minuto que ela viu, Sim. recebeu no WhatsApp, ou mesmo que ela pesquisou, sem base científica nenhuma. E isso daí se aplica à religião, à política, às ciências, ao direito, à medicina, a Na tudo. imprensa onde nós estamos Na inseridos, imprensa. E aí a pessoa retira aquilo ali e fala, não, eu sei. E foi muito interessante a professora ter colocado aquilo lá. Porque a pessoa leu uma frase, ela sobe, vai O lá em grau de cima, confiança dela tá lá no topo. depois cai, e daí quando você se torna doutor no assunto, pós-doutor, daí você fala, não, eu realmente Tem não muita coisa sei, que eu né, que tenho que eu aprender. preciso aprender. E infelizmente nós estamos vivendo nessa sociedade cada Sim. vez mais robotizado, de achar assim, eu vou sempre terceirizando conhecimento e eu não paro para buscar. Agora, quando você coloca esse comportamento, é, na minha crença, que nós viemos a esse mundo para evoluir em todos os sentidos, o ser humano está muito vazio. é,
ele não tem alegrias e satisfações, ele não se complementa. Então, assim, ó, desculpa quem faz isso, mas, por exemplo, uma pessoa, um youtuber, uma influencer, aí eu vou produzir conteúdo. Pera lá, essa pessoa tem o quê para produzir Que o quê? tipo de O que conteúdo? ela chama de conteúdo? O que é conteúdo nos termos de hoje, né? Sim, A gente perdeu a noção do que é, esse esforço intelectual. E aí a gente fica no raso, mas só que a gente fica triste, insatisfeito, incompletos, carentes. Então, assim, todas as emoções estão superficiais, dando sim, relações de amizade, dentro da tudo. família, né? Estão deterioradas e a pessoa está com enorme vazio, porque quando a gente estuda algo com profundidade, que você tem essa demanda psicológica, cognitiva, você não tem tempo para se preocupar, por exemplo, com coisas mais superficiais, ou se a maquiagem está na moda, se aquela Sim, roupa, né? Então você começa a dar valores a coisas diferentes e você não coloca o centro da tua vida nas relações humanas, porque você está se abastecendo, está se completando, indo para a tua própria finitude. sim. Não que não sejamos seres sociais, somos, precisamos de interações sociais, mas não é o pilar da minha vida. Então, se a pessoa me xingou, falou uma coisa que eu não gostei, então eu vou me matar por isso. Acabou minha vida. Não. A pessoa falou, eu posso ficar chateadinha ali, 5 minutos depois, a minha vida não está centrada no que os outros pensam de mim. Sim. Então, assim, quando você olha essa exposição, e isso eu olho assim com muito, assim, eu fico pasma que até professores com mais idade, universitários, colocando fotos no Facebook de tudo que faz. Isso assim me chama a atenção porque será que eu preciso perder tempo e tirar uma foto e pôr para mostrar alguma O coisa? Shalimar, tem muitas pessoas se frustrando porque elas querem ter um padrão que elas veem refletidas na vida dos outros, de algo que os outros externam nas redes sociais e até um padrão financeiro, né? Porque tem uma Não, e frase. não tem maturidade para perceber que às vezes a vida da pessoa tá tão ruim quanto a sua, se é que a sua, É, né, é cheia de problemas, de desafios, só que na rede social ela não coloca os desafios, a ela só gente, a gente, coloca as a gente, coisas a boas, gente né? vê famílias, né? Casais que estão lá nas redes sociais, de repente vem a notícia, não, se separaram. Ou Sim, fulano matou a esposa. Então, exatamente. assim, é um mundo paralelo, né, que a gente tem que. Porque a vida acontece no dia a dia, né? E tem Então ninguém muitas. vai E postar que tá todo comendo mundo, arroz, feijão e e ovo, né? outra, Mas vai postar que tá comendo uma exatamente, picanha. e Então, mas não todo é todo dia mundo com a picanha. passa por desafios, por problemas, por Lutas. lutas, por altos e baixos, principalmente, porque a vida de ninguém fica só lá em cima e a vida de ninguém fica só lá Só embaixo. embaixo. Tudo é cheio de altos e baixos e tudo é fruto do teu esforço. Nada assim cai do céu. Tudo é uma busca, uma conquista, é abrir mão, né, de algumas coisas para ter outras. É, por mais que você tenha sorte, a sorte pode hora influenciar mais ou Sim, menos, mas não vai durar sempre. Então, tudo isso é quando a pessoa, essa superficialidade leva à imaturidade, porque ninguém faz mergulhos profundos, ninguém se abastece com nenhum tipo de conhecimento. Por exemplo, a ciência é uma das minhas paixões, né? sim. Mas adote estude sobre alguma coisa e aprenda que você não sabe, em primeiro lugar, e aprenda a pesquisar. Quando eu dou aula para o mestrado, eu vejo que a minha turma, já na pós-graduação, acima da universidade, eu pergunto assim: olha, vocês, antes de ler algum artigo, vocês olham o Qualis? Qualis, o que que é isso?
Pera lá. Então, ela passou pelo banco universitário e ela não sabe qual é uma fonte. E essa internet, né, depois da a internet, hoje nós temos até inteligência artificial, mas essa internet, se você faz uma pesquisa de tênis, o que que você vai receber? Só propaganda de tênis. Ela desenha o perfil do usuário, o gosto. Os algoritmos, né? Os algoritmos hoje sabem mais de você do que você mesmo. Então você só vai. Então, se você é inocente, digita lá palmilha magnética, água Vai imantada, começar a aparecer toda hora. o teu universo vai ser sobre isso. E você acredita nisso. E aí, depois você vai falar, mas eu li sobre isso. Eu sei, porque E eu tem li. muita gente querendo se dizer autoridade no assunto. E Pois é. por algo superficial, às vezes até eivada de notícias falsas que ela vai incorporando, que se alinha também à sua maneira de enxergar o mundo. E só para complementar sobre Ausubel que você falou. Então, quando eu passei por essa experiência de fazer esses textos contextualizados, tudo com tudo, primeiro que eu passei em todos os concursos que eu fiz depois disso, tá? Eu pude escolher onde eu trabalhava. Passei em Ponta Grossa, na UEPG, e passei na Federal da Bahia, em Salvador, Legal. mas eu fiquei na Unespar por uma questão de família, né? Mas eu passei em todos. Eu realmente fiz uma prova que, se o Não banco tinha como falasse assim, ó, reprovar. faltou isso. Não, não tinha faltado, estava lá. E aí aí eu fui dar aula no mestrado, teorias de aprendizagem na UEM, como convidada do curso de mestrado em física. E eu, então, estudei o conteúdo, porque meu mestrado e doutorado é física da matéria condensada, mas eu fui para dar aula na pós-graduação em ensino, né? Então, eu tive que fazer adaptações. E aí, eu estudei teorias de aprendizagem e eu conheci o Ausubel. Para mim, o Ausubel veio lacrar o que eu tinha experimentado. Quando eu fiz a Fechou, né? contextualização Fechou com o que você. e eu vi resultado nas aprovações de concurso, aí vem o Ausubel teorizando a necessidade de contextualizar para o ser humano aprender. Se você tivesse nascido antes dele, você teria desenvolvido a teoria e não ele, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Mas ele era psicólogo e médico, né? Então eu É. acho que ia faltar aí pilares para mim. Bom, nós estamos chegando, uma pena, né? Ao final de mais um programa. Antes, eu peço a você que nos assiste que se inscreva em nosso canal, que você que ainda não é inscrito, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Shalimar, é uma alegria recebê-la aqui. E para quem não sabe, a professora Shalimar foi minha professora no segundo grau, na época que era segundo grau, né? E hoje é ensino médio, por um período ali no São Vicente. E depois a gente se encontrou lá no mestrado, né? Quis o Sim. destino que assim fosse. Também foi minha professora no mestrado que eu concluí esse ano. Para mim foi uma alegria, né? E nossa interação aqui, que culminou até com esse convite, se deu também em função dessa aproximação que nós tivemos aí nos últimos anos. Para nós aqui é uma alegria, né? E poder trazer um tema tão caro, né? Tão importante para a comunidade, que é a ciência, né? E até desfazendo, né, as fake news que têm sido, às vezes, ganhando ares de verdades, né? Então é importante que as pessoas busquem sempre o conhecimento. E eu quero presenteá-la também, Shalimar, com um livro do nosso colunista, o Jorge Salem, que fez o lançamento da obra semana passada lá na Casa da Cultura, e ele já escreveu o livro Memórias de um Tropeiro, e ele está no seu quarto livro, que é Versos da Vida Cotidiana. Ele escreve uma coluna que se chama Vida Cotidiana no jornal, e eu quero te presentear com o livro do Obrigada. Jorge, Eu que agradeço. amigo nosso e colunista, e eu deixo o espaço para suas considerações finais. Olha, vou reforçar a sua ideia. Busque informações e garanta que as fontes da informação são seguras, porque antes a gente abria a Barça, né? E a gente não precisava se Delta preocupar. Lanús, Barça. Então quem tinha Barça no quarteirão ali era o rico, né? Tinha que estudar na casa de quem tinha. Você morava ali perto da biblioteca Érico Veríssimo, né? Eu morava e eu não tinha Barça, Eu só que eu ia frequentava ali na na biblioteca. biblioteca.
E a gente, na época que eu estudava, abríamos vários livros, líamos todos para fazer um resumo com as nossas próprias palavras. É. Olha o exercício mental. Você lê Sim. várias fontes, interpretar e escrever. Esse exercício ele foi abolido do sistema educacional, né? E a gente vai sofrer ainda piores consequências em relação a isso. Mas então o ler é importante, sim, mas cuidado com as fontes, né? Isso. As fontes de onde você lê, a internet é terra de ninguém. Tem muita coisa boa e tem muita coisa sem procedência científica nenhuma. Isso em todos os assuntos. Pode ser ciência, política, economia e etc. e tal. Então, se for ler artigos acadêmicos que tenha qualis, saiba procurar, né, o que é um qualis, coisas mínimas, dissertações tem disponíveis, né? Então, se você quer aprender um tema, eu acho que começar por um TCC, Sim. por uma dissertação, né, são coisas garantidas, passou por uma banca, passou por uma avaliação. Então, todo esse cuidado, né, daquilo ser respaldado cientificamente é válido. Mas ler qualquer coisa, eu acho que não vale a pena, perda de tempo, né? É. Mas é isso. Adorei participar. Eu acho que é importante, é um alerta para a população, porque toda a população perde com a falta de informação de qualidade. Sim. Porque informação sem qualidade, a internet está cheia. Então, essa falta de uma crítica, uma análise crítica em cima da produção de conhecimento, das fontes utilizadas, eu acho muito importante e necessária. E não tem sido feito nem a nível universitário, o que é bastante preocupante. Muito bem, nós agradecemos mais uma vez a presença da professora Shalimar aqui Obrigada. conosco, foi muito esclarecedor, trouxemos vários assuntos aí, vários temas, a diferença da ciência, do senso comum, que tanto tem sido falado, as fake news, e nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e aguardamos você no nosso próximo episódio do Narocast. Muito obrigado e até a próxima.